custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Renda média no Brasil cai abaixo de R$ 1.000 pela primeira vez em 10 anos. Esses dados integram a pesquisa Bem-Estar Trabalhista Felicidade e Pandemia, divulgada nesta segunda-feira, dia 14, pelo Centro de Estudos FGV Social. Tema que a gente tem a satisfação de esclarecer com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia. Silvestre, com o impacto da pandemia no mercado de trabalho, a diferença que separa os ganhos de ricos e pobres ficou ainda maior durante essa crise sanitária? Sim, essa desigualdade, né, medida aí pelo índice de Gini, que é um índice que mede desigualdade de renda, de salário, enfim, mede desigualdade de uma forma geral, e é um índice que indica, quer dizer, quanto mais próximo de maior é a desigualdade. E quanto mais próximo de zero, ou zero significa uma igualdade muito próxima, né, da igualdade de renda. E o que os dados desse estudo da GV revelam é exatamente isso, um aumento dessa desigualdade, ou seja, entre a renda, né, os rendimentos dos pobres e dos ricos, ou seja, essa distância aumentou. E se a gente olhar pela série, por exemplo, lá em 2016, no primeiro trimestre de 2006, essa situação só piora, ou seja, essa renda só cai, né? É o que revela aí o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Essa pesquisa mostra que a renda média do trabalho também não ficou imune, né, aos prejuízos da Covid. A gente está andando e andando realmente cada vez mais para trás? Sim, né? Porque você tem uma piora dessa situação. E aí é bom que se frise, né, que não é apenas... Obviamente que a pandemia, ela agrava essa situação, mas é isso que chama a atenção, quer dizer, esse quadro já é um quadro de piora, como eu mencionei, desde 2016, né? Nos trimestres, né, que são calculados o índice, né, a comparação no trimestre, em cada trimestre, demonstra isso. Ou seja, você tem uma piora da renda, inclusive da renda de uma maneira geral, e da renda do trabalho, né? Também a gente observa essa situação. Isso decorre, quer dizer, você já tinha uma situação ruim de desemprego, né, de baixo crescimento, da recessão que se inicia lá em 2015, né, e isso tem um reflexo pesado na renda, e sobretudo a partir aí de 2016. E com a pandemia, a partir do março de 2020, esse quadro só piora. Como reverter essa situação, Silvestre? Que medidas deveriam estar ou ser adotadas? Então, você tem aí, de um lado, a necessidade da retomada da economia, ou seja, do crescimento, né, para que você tenha mais oportunidades do ponto de vista de geração de emprego e também da melhoria dos salários, de um lado. E de outro lado, com o crescimento da economia, você também tem a possibilidade, né, e o aumento da arrecadação, sobretudo no plano federal, o que permite você ter mais recursos para investimentos em políticas públicas, em políticas sociais, né? Obviamente que desde que você tenha um direcionamento do ponto de vista do governo para reforçar essas políticas públicas. O que nós temos no Brasil desde 2016 é exatamente o inverso, ou seja, é uma política de austeridade fiscal que limita, né, os investimentos do governo nessas políticas públicas, né, nos programas de transferência de renda. Basta dizer que
em 2020, aí com agravamento por conta da pandemia, né? Se não fosse, por exemplo, o auxílio emergencial de 2020, aquele que iniciou com 600, depois reduziu para 300, nós teríamos uma situação, do ponto de vista do desempenho da economia, muito pior do que a queda que foi de 4,1%. Esse ano de 2021, nós ficamos mais de 3 meses sem o auxílio emergencial, o que agravou mais a situação, como também está demonstrado aí nos dados do primeiro trimestre de 2021. Silvestre, muito obrigada pelos teus esclarecimentos e um bom dia para você. Um forte abraço. Bom dia, obrigado, um abraço. 7h19. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.